Boa tarde. É chegado o momento de darmos início às nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Hoje abordaremos o capítulo 3, Fenômenos Renovadores, lembrando que o estudo de outras obras da série psicológica também se encontram no nosso canal no YouTube. E vamos para a nossa introdução. Breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho, comentado por Emmanuel, comentar as cartas de Paulo, a parte referente aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Separamos esse trecho que nos chamou mais atenção. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, nos chama muito a atenção quando Emmanuel, se referindo a essa passagem da carta de Paulo, ele nos lembra da necessidade imprescindível de despertar, de acordar espiritualmente falando. E quando ele usa a expressão levanta-te dentre os mortos, há por trás uma simbologia que nos leva a refletir do estado de morte espiritual que a maioria das pessoas que ainda não acordaram para a realidade essencial da vida, a vida espiritual, e que se confundem com a vestimenta física que temporariamente se apresentam na Terra. Então, levanta-te dentre os mortos, acorda, sai da ilusão na qual os sentidos físicos seria a única possibilidade de interação nossa com a realidade da vida. E por isso ele diz em seguida, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. Então, 2 pontos aqui importantes. O primeiro deles, acordemos para a vida superior. Busquemos conhecer com mais profundidade a realidade da vida que não se limita à existência física. E logo em seguida, levantemo-nos à execução das boas obras, é o convite de materializarmos os conhecimentos renovadores da espiritualidade que tenhamos adquirido. Mas fechando de forma ímpar essas recomendações, Emmanuel diz, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. É interessante esse fato. É porque a qualidade de amor, de caridade que podemos vivenciar em relação ao nosso próximo, diz respeito ao amor e à caridade que já temos trabalhado conosco mesmos, na compreensão dos objetivos maiores da vida, na harmonia com as leis de Deus, porque isso acontecendo, nos diz Emmanuel, o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Ajudemo-nos primeiro, acordando espiritualmente, buscando vivenciar a harmonia com as leis de Deus. Porque a partir daí, de fato, estaremos bem habilitados a estender amor, respeito, caridade para com o nosso semelhante.
Então vamos refletir hoje sobre fenômenos renovadores. É o capítulo 3 do livro Momentos de Saúde e de Consciência. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um anormal efeito de desenvolvimento. É muito interessante a proposta de reflexão que Joana inicia nesse capítulo. Porque quando ela nos chama a atenção ao fato de que a vida é um incessante mecanismo de transformação, é porque tudo está em mudança. É porque a essência da vida é a espiritual. E como aprendemos com a doutrina espírita, tudo que diz respeito à matéria, que é a energia condensada, está em processo de aprimoramento, de alteração. A mudança é fenômeno natural no processo renovador. Portanto, não nos apeguemos a nada, não nos vinculemos aos fenômenos que estão em absoluto processo de mudanças, de alteração. Tudo quanto não se renova, acrescenta Joana, morre, impondo um anormal efeito ao desenvolvimento. Nós mesmos, através das mudanças constantes, das renovações celulares, o nosso corpo está em mudança contínua. E ainda assim, muitas pessoas se apegam, né? Se apegam até como se fossem proprietários de pessoas, de relacionamentos, de coisas de ordem material. E tudo está em processo de aprimoramento e de mudança. É preciso que dirijamos maior atenção à nossa essência, aos valores espirituais, que passam a nos acompanhar, mesmo ao retornar à pátria espiritual. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões. E vejamos bem, essa conscientização que nos é proposta por Joana resultará em tratarmos da vida de forma mais leve, mais espiritual. Ora, tudo está em mudança, tudo está em processo de aprimoramento. E toda vez que nós, por invigilância ou descuido, geramos mecanismos de apropriação, de acharmos que somos donos de algo, nós nos candidatamos ao sofrimento. Porque as mudanças e perdas invariavelmente acontecerão. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. A mente é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Então, essas alterações da criatura humana
dos próprios valores que aderimos durante um certo tempo e depois substituímos por outros, procedem de estados diferenciados de consciência. Quando refletimos sobre uma série de questões e de valores que antes de termos marcado encontro com a doutrina espírita, tínhamos por eles um valor imenso. E depois, na medida em que nos abrimos à proposta de renovação espiritual, valores, questões que antes dávamos imensa importância, mudam completamente. E Joana conclui sobre isso dizendo: a mente é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Então, esse trabalho de renovação, de aprimoramento, ele vai nos direcionando, claro, para o objetivo maior das leis de Deus, a perfeição e a felicidade. E, nesse alvo maior, trabalhar desprendimento de bens e de questões materiais é imprescindível. O processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Aqui vamos refletir com mais atenção. O processo que precede, que antecipa a ação, é de natureza mental. É a partir do direcionamento novo que estivermos dando aos nossos pensamentos que as mudanças que naturalmente vão se apresentando, elas estarão não nos causando surpresas ou dissabores, não. Estarão apenas afirmando para nós aquilo que previamente estamos aqui estudando. Tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, a primeira área de atuação do nosso espírito, em termos de interação com o mundo físico, é no pensamento, é nas criações mentais. E a partir delas, nós atuamos provocando mudanças, alterações, dando valor ou menor valor a determinadas questões e situações que passamos. É quando Joana coloca aqui, passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, pensamos em determinada mudança na nossa vida, saibamos antecipadamente, nas nossas construções mentais, que isso primeiramente tem que se estar efetivando-se, para que mais adiante venha se expressar no mundo das formas, no mundo material. O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Então, ter absoluta consciência de que ideias pessimistas, negativas, geram problemas de ordem física na nossa área da saúde e que, ao mesmo tempo, a área direta é de tornar mais frágil o nosso sistema imunológico. E isso deve ser substituído, esses elementos que nos fragilizam organicamente, por aqueles que nos fortalecem, que são os pensamentos saudáveis, produtivos. Aqui nós não podemos deixar de fazer
um apontamento sobre aquela orientação na carta de Paulo aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Ali Paulo já passava para os irmãos da época as diretrizes atualizadíssimas que estamos aqui refletindo sobre elas. A área de pensamento é a área de liberdade para a conduta que o nosso espírito se direcionar. Então, façamos com que o cultivo de ideias saudáveis, benéficas, positivas, sejam constantes no nosso dia a dia. Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro. A paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Então, quando Joana lembra que ninguém há que se encontre fadado à desdita, em outras palavras, não há ninguém que nasça com destino para o sofrimento, renovando-se, altera-se a paisagem para o futuro. É exatamente por esse fato que intensifica a nossa consciência sobre o livre-arbítrio, sobre as escolhas que podemos e devemos fazer na nossa vida, aonde assumir essas mudanças na área dos pensamentos, primeiro, é diretriz que cabe a cada um de nós. Por isso ela conclui dizendo, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Então, alimentar a nossa imaginação, as nossas paisagens mentais, as nossas reflexões de ideias positivas, de imagens que nos tragam bem-estar, confiança, expectativa de coisas boas, precisamos estar trabalhando isso diariamente. Certamente experimentarás, no transcurso da existência física, provas e expiações, decorrentes de pensamentos e atitudes passadas. Ora, retornando ao proscênio, ao palco do ser, como mecanismo de reparação, resgate, reeducação. Então, passamos várias situações provacionais que são o resultado da desatenção e dos desequilíbrios que produzimos na nossa área mental, comportamental, desde vidas anteriores. Por isso é que ela diz aqui, ora retornando ao proscênio, ora reencarnando, voltando à Terra, o ser, essas atitudes que traz essas provas e expiações do ser como mecanismo de reparação, resgate e reeducação. De fato, vivenciamos ao mesmo tempo um período de plantio, agora de novos pensamentos, de novos comportamentos, que mais adiante significarão colheitas saudáveis e positivas. Não obstante, muitas das vezes nos deparamos com doenças e desequilíbrios, provações e dificuldades que são o resultado do nosso passado de desequilíbrio. Então é preciso que mantenhamos a insistência na produção dos valores novos, certos de que, face nosso passado reencarnatório, vez ou outra nos toparemos ainda com problemas e dificuldades, mas que não são mais o resultante dos novos estados psíquicos, do novo comportamento para o bem, para a caridade que estamos assumindo agora.
E isso sempre precisa estar bem lembrado em nós. Às vezes, durante já algum tempo, nós estamos atuando nessa diretriz do bem e quando olha, surge uma situação desabonadora, desequilibrante, e que sempre deve ser vista como lição de aprendizagem e superação de questões mal semeadas por nós no passado. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento. Então, aqui é uma síntese dessas diretrizes que nós estamos nos referindo. Revisa teus planos de ação. Analisa como é que tens atuado nos dias de hoje. Ainda abres portas a alimentar pensamentos de desequilíbrios, de vícios e de conflitos com as leis divinas, corrige-os. De tal forma, como Joana coloca, se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento. O que precisamos de uma vez por todas é ter absoluta convicção de que, assumindo a diretriz do bem, alinhada com as leis de Deus, nós iremos colher o resultado desse novo campo de harmonia que irá se expressar no plano físico, mais cedo ou mais tarde. E que quando surgem situações desagradáveis, encaremos-as como lições, como matérias que precisávamos passar para regularizar questões do passado. Não exijas que as pessoas sejam-te iguais, sempre as mesmas, expressando-te idênticos sentimentos. Aceitas com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro. Esse é o último tópico do capítulo que estamos abordando nessa tarde. Então, Joana, aqui para fechar essas reflexões, nos diz assim: não exijas que as pessoas sejam iguais. O grande trabalho de reeducação, de ressignificação de valores, é um trabalho de nós mesmos para conosco, não é para com os outros. Não queiramos impor, né, a percepção renovadora de vida que estamos cultivando agora. Aceita-as com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre. Então, voltar-se para o trabalho interior, provocar de forma constante, né, o autodespertamento, ao mesmo tempo em que o nosso self, o nosso eu profundo, ganhe mais pontos de expressão no nosso dia a dia, continuando com os ideais nobres e evoluindo, sem retentivas com a retaguarda, ou seja, sem cultivar amarras com o passado. É claro que Joana aqui se refere ao passado desairoso, a vícios de comportamento, a desequilíbrios emocionais que antes tínhamos. Então, sem retentivas com a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro.
procurando vivenciar no dia de hoje o bem possível, o trabalho de ressignificação interior possível, a mudança de vibrações desde as construções mentais, emocionais e comportamentais associadas aos objetivos elevados da nossa reencarnação. É esse o direcionamento que nos é apontado aqui. Assim, nós agradecemos a todos que nos acompanharam, lembrando aí um feliz Dia das Mães para todos e, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde. Até lá.